Tá cada vez mais difícil achar bebês por aí no dia a dia. Em compensação, tem aumentado o número de pessoas com idade cada vez mais avançada, graças ao avanço da medicina e da qualidade de vida. A queda da taxa de fecundidade e o aumento da expectativa de vida será um grande desafio para os formuladores de política pública. Portanto, no vídeo de hoje a gente vai ver quais são os impactos disso tudo na economia. Bora lá! Seja muito bem-vindo aqui ao Dose Econômica. Para quem não me conhece, eu me chamo Eduardo e este canal aqui a gente busca trazer atualidades, mas assim, com a economia como um pano de fundo. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, não deixa de deixar aquela força aí pra gente, beleza? Enfim, no vídeo de hoje a gente vai tratar aí um tema, parece que pipocou aí na imprensa nas últimas 2, 3 semanas. Eu achei até estranho porque já é um tema um tanto quanto corriqueiro nos debates de economia, mas a impressão que parece que foi um surto aí de manchetes relacionada a essa questão da queda do número de nascimentos que tem havido aí no mundo todo, não só em países desenvolvidos, mas em países subdesenvolvidos. Aí eu fui dar uma olhada, para ver o que a literatura econômica tem falado acerca disso. Aí eu encontrei esse cara aqui, o Jesus Fernandes Villaverde, que é um economista espanhol aí da Universidade da Pensilvânia. Então, diante de uma série de artigos relacionados à demografia, publicado por esse economista, eu busquei fazer esse vídeo. Eu vou deixar os artigos aqui nas descrições abaixo, caso você tenha interesse de ver na íntegra. Então, para começar aqui, é bom entender essa questão da natalidade, A taxa de natalidade é aquela taxa onde você divide o número de nascimentos a cada 1.000 habitantes. Então eles buscam ver o tanto de nascimentos que uma determinada localidade está tendo. E a taxa de fecundidade, que é essa que realmente é mais importante aqui para o nosso vídeo, expressa o número médio de filhos nascidos vivos para cada mulher ao longo do seu ciclo reprodutivo. E esse ciclo aí de acordo com o IBGE, mais ou menos ali em torno de 15 a 49 anos, que é aquela idade que a mulher seria mais propensa a ter filhos. Pode ser que ocorra aí algumas exceções, lógico. Então a dinâmica de toda essa situação é que a taxa de fecundidade tem caído bastante, ou seja, menos nascimentos estão ocorrendo para cada mulher. Então, antigamente no Brasil essa taxa, eu acho que era em torno de 6 filhos para cada mulher, e hoje em dia está em torno de 1,9, 1,7. E isso é ruim porque quando a taxa de fecundidade está abaixo da taxa de reposição, que seria aquela taxa ideal de 2,1, ou seja, 2,1 filhos para cada mulher, quer dizer que a população está diminuindo a longo prazo, a menos aí que haja uma imigração suficiente para compensar essa queda. E um exemplo aí bem emblemático dessa situação é o caso da Coreia do Sul, que o autor cita aí que seria um país que, vamos dizer assim, está em torno de 40 anos à frente já de outros países. Então ela seria uma espécie de melhor exemplo dessa situação. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, a taxa de nascimentos da Coreia tem caído cada vez mais. E de acordo aí com o próprio autor, que a taxa de fertilidade da Coreia em 2020 foi em torno de 0,84, ou seja, menos de um filho por mulher. A previsão aí de que esse país ali em torno até de 2060 pode chegar em torno de 12 milhões de habitantes, sendo que a população da Coreia atualmente é em torno de 50 milhões de habitantes. Então realmente o país aí vai ter um déficit enorme lá na frente, de acordo aí com as previsões aí do autor. Mas não é só a Coreia que passa por essa situação de grande déficit populacional lá na frente. A gente vê aqui nesse gráfico que é uma tendência mundial. Bom, de acordo aí com o autor, é difícil você
colocar apenas um único motivo, mas o primeiro aí, que é geralmente mais citados aí por várias pessoas e até mesmo pelo próprio autor, é o aumento da participação da mulher no mercado de trabalho. Então ela acaba dando preferência para a carreira e deixa de lado de ter um filho, ou acaba adiando isso para com que não impacta tanto ali na sua carreira profissional. Então ela acaba tendo assim poucos filhos, né, já que a idade fértil tem um limite para com que possa estar gerando uma nova criança. Um outro motivo é que os casais atualmente acabam tendo uma preferência maior por lazer. Então, ter uma criança, às vezes até um pouco incômodo falar isso, mas acaba atrapalhando esses momentos de lazer, sem contar também no custo, né? Porque você deixa de gastar com algum tipo de lazer para com que tenha esse custo de cuidar de uma criança, de ter os gastos com saúde, educação. E há alguns exemplos aí um pouco mais pontuais que eu achei interessante de trazer aqui, que é no caso da Índia, onde existem algumas aldeias e as mulheres acabam tendo mais acesso à informação, e isso acaba influenciando até mesmo os seus comportamentos, né, fazendo com que acaba tendo cada vez menos filhos. E também no continente africano, onde houve até mesmo o uso de métodos contraceptivos. Bom, então ficando claro, né, toda essa dinâmica que tem ocorrido aí, os motivos que levam a isso. Então a gente acaba aí, acho que respondendo melhor a pergunta, quais são os impactos, né, que isso tem na economia. E um deles é o mais óbvio que a gente presenciou, principalmente no Brasil, quando teve o debate da reforma da Previdência. Isso vai trazer uma grande pressão sobre os recursos da própria Previdência, porque vão haver menos jovens trabalhando para sustentar a Previdência, e no outro lado aí dessa ponta tem aumentado o número cada vez de pessoas com idade mais avançadas que vão depender dessa Previdência. Então é uma pressão grande aí para ver como que vai poder sustentar todos esses recursos para justamente sustentar essas pessoas que trabalharam ao longo da vida e acabam aí dependendo somente da Previdência, não tendo aí outras fontes de recursos, né? Então esse é um grande problema aí que os formuladores de política pública estão se debruçando, não só no caso aqui do nosso país, mas no mundo todo, tá? Então, seja no Japão, seja nos Estados Unidos, na Europa. E um outro problema econômico é a falta de mão de obra. Então, se você tem menos nascimentos, você tem menos jovens se formando lá na frente, isso vai faltar pessoas para trabalhar, então as empresas vão ter que estar se debruçando aí como está resolvendo esse problema. E um ponto interessante aí que o autor traz relacionado a isso é a questão do Japão. No ponto de vista dele, esse problema de crescimento econômico que o Japão tem enfrentado desde os anos 90 não é uma questão fiscal nem monetária, é uma questão justamente aí de falta de trabalhadores que o país tem presenciado ao longo dos anos. Há também a redução de ideias, né? Ou seja, menos pessoas surgindo, são menos ideias que são colocadas em práticas. Então ele quer dizer o seguinte: vão ser cada vez menos pesquisadores formados ou pessoas que podem tá aplicando, né, essas ideias, essas inovações. Então uma população em declínio é uma população que tende a ter um declínio também na inovação, já que dentro aí, vamos dizer assim, de uma economia capitalista, a gente tem o progresso não pela questão do acúmulo de capital, mas utilizar esse capital através de ideias. Então, se cada vez menos ideias vão surgindo, vai ser cada vez mais difícil para com que se utilize esse capital, se aplique, né, para com que gere crescimento econômico. E um setor que vai ser bastante impactado é o setor imobiliário. Cidades aí enormes que foram construídas, no caso da China,
vão entender a eficacidade dos fantasmas. E a questão que se pergunta é o que vão fazer com essas cidades que vão ficar desabitadas, né? Será que vão ficar abandonadas? Então é uma situação realmente um tanto quanto complicada. E também envolve a questão do tamanho dos imóveis, já que realmente o tamanho das famílias estão cada vez menores. Então aí sim não tem tanto estímulo para você estar fazendo uma casa de 3, 4 quartos. Então a tendência é de que os imóveis também tenham os seus tamanhos reduzidos, já que o número de moradores por imóvel tende a cair. E o motivo mais surpreendente no meu ponto de vista aí que o autor trouxe, que vai ter impacto na economia, não no caso assim de forma direta, mas de forma indireta, será na questão das eleições. A gente aqui no Brasil talvez não sinta muito isso, mas lá na Europa, por ter uma população um pouco mais envelhecida, os partidos já começam a olhar para esse público para com que consigam, vamos dizer assim, ter mais votos. Então, se por exemplo, eu sou um político europeu e quero me manter no cargo, eu vou buscar adquirir votos mais desse público e não do público mais jovem. Portanto, esses grupos, né, como no caso da Europa, eles vão ter que, vamos dizer assim, ter essas demandas atendidas. E isso aí acaba impactando aí na formulação de políticas públicas, né? Porque os políticos, eles vão ter que acabar olhando para esse pessoal justamente para estar ganhando ali os seus votos, mas também para atender as demandas dessa parcela da sociedade. Portanto, é um problema assim bem preocupante essa questão aí da queda do número de nascimentos. Alguns países aí tentaram reverter, como foi o caso da República Tcheca ou do Japão, né, que tentou aí com algumas questões de subsídio para as famílias, mas não tiveram tanto sucesso. Então, os formuladores de políticas públicas vão ter que se atentar a esses problemas econômicos, aí como eu acabei de citar no final do vídeo, e isso é um grande desafio para a nossa sociedade. Pode ser, né, como o autor citou ali, que algumas previsões ali, como ele colocou, ou alguns problemas econômicos, eles podem ser um tanto quanto mitigados pelas questões tecnológicas, mas isso é muito difícil. Então os robôs, eles não vão assim ajudar tanto a gente, infelizmente, a resolver esse problema. Portanto é isso, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostou, deixa o like. E enfim, eu aguardo vocês aqui no Dose Econômica na próxima semana com mais algum assunto aí de atualidades em economia. Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.